Em relação à questão das 40 horas, né? Existe uma grande dúvida, uma polêmica entre os advogados, pessoal de RH das empresas. Nós temos conversado com várias entidades setoriais, com vários clientes, empresas também, e as opiniões são divididas. A PEC da 5x2, ela determina que a empresa tem que dar 2 dias de folga na semana, né? E uma carga horária máxima de 40 horas, né? E um limite máximo diário de 8 horas. Então, prestem atenção nesses termos, né? No máximo, né? E a gente vê aqui numa pesquisa que nós fizemos, que no estado de São Paulo, a maioria das CCTs, elas estipulam 44 horas, com exceção de São Paulo, que é 42, e deixam previsto. Na verdade, nós fizemos essa pesquisa com 100 localidades, nós consultamos cerca de 100 CCTs. E todas tiveram cuidado de ter o limite diário cravado. Até parece que o pessoal do sindicato estava prevendo que algo fosse acontecer. Então, qual é o problema que isso vai nos trazer para as empresas de ônibus? É o que fazer com as horas não trabalhadas. Então vejamos aqui, matemática simples. Na 6x1, com 44 horas semanais e 6 dias, a gente naturalmente cai num regime de 7,20 por dia, que é, coincidentemente, o limite máximo estipulado em todas as CCTs. Entretanto, com a PEC 5x2, nós temos um limite de 40 horas, portanto, quem praticava 44 vai ter que reduzir a jornada, com 5 dias no máximo, e pela divisão daria 8 horas por dia. Entretanto, o fato das CCTs colocarem uma camisa de o acordo dos coletivos de trabalho, né? É convenção coletiva. A gente acaba se acostumando tanto com a sigla que acaba esquecendo do significado dela. 7,20. Então, numa aritmética simples ainda, acabam sobrando 3 horas e 20 não trabalhadas por semana ou 14 horas no mês, ou seja, 2 dias de trabalho. E a pergunta que fica aqui é como é que fica? Né? Então, parte das empresas acreditam que automaticamente elas têm o direito de passar a jornada diária por 8 horas. E não me refiro a empresas pequenas, são grandes conglomerados com uma boa assessoria jurídica. Mas parte acredita que a lei é muito clara, que estabelece que é 7,20 e, portanto, é 7,20 que tem que ser. Então, nós passamos, com base nesses 2 cenários possíveis, que esse problema só vai ser resolvido em outra instância, né? Jurídica, e não na nossa, que é técnica, e passamos para a simulação das quantidades. E uma das primeiras coisas que descobrimos em relação aos custos da mão de obra, que nos surpreendeu, é que o salário efetivo do motorista cai, qualquer que seja o cenário. Né? Por que cai? Nós temos na 6x1 150 motoristas com 26 horas, 1 hora por dia, 26 dias de trabalho em média no mês, 26 horas com 26 tickets de vale-refeição, resultando num salário efetivo de 4.275, ou seja, o salário, mais as horas extras, mais as diárias. Quando a gente vai para um regime de 5x2 com 7 horas normais por dia, eles continuam com aquela 1 hora extra, que já estava no serviço, programado no serviço. Mas a quantidade recebida pelo motorista cai, porque ele vai trabalhar 21 dias por mês. Então ele passa a ganhar 21 horas no mês. E a quantidade de tickets também. E com isso ele tem uma redução no rendimento total de 4%. Por outro lado, se a jornada for por 8 horas, né, aí sim, a redução é maior. Porque aquela 1 hora extra que tem todo dia, 40 minutos dela passa a ser normal, restando apenas os 20 minutos como horas extras. Então, a gente tem uma queda muito grande na quantidade de horas que o motorista vai ganhar, causando uma perda de 8%. O que é uma ironia, né? Porque esse é um dos aspectos que a lei procurou proteger, né? Ou seja, é a manutenção do salário do motorista. O salário é mantido, mas o salário total, global, cai. Isso faz com que o custo total da empresa também seja menor que aqueles 23% do aumento da frota. E caso a rapidez com que o assunto seja analisado e votado no Senado seja semelhante à celeridade com que o assunto foi tratado na Câmara, nós teremos de 30 a 45 dias de aprovação no Senado, é limitado pelo recesso, né, que tem em julho, e depois da aprovação nós teremos 60 dias previsto na lei de transição, e aí, a partir do 70º dia, passa a valer as
não 44 horas, mas 42 horas transitoriamente, mas a 5x2 não teria transição. Ou seja, todo aquele contingente de motoristas que estavam na 6x1, folga alternada, folga corrida, estariam migrando do dia para a noite, da noite para o dia, para 5x2, que vai trazer um grande impacto operacional para as empresas. E teremos 12 meses de transição a partir do 70º dia e chegaríamos às 40 horas previstas na lei depois de 14 meses. Então, a lei que extingue a 6x1, ela deixou de ser uma possibilidade e passou a ser uma hipótese, né, longínqua, e passou a ser uma possibilidade concreta. Ela pode acontecer. Pode não, mas ela pode acontecer. Então, considerando que é muito salutar as empresas e todos nós estarmos preparados para o pior, que essa é a máxima da sobrevivência, né, e uma das premissas básicas de qualquer empresa é a sobrevivência, é a perenização, né, no mercado. Nós traçamos um roadmap de atividades, um caminho com etapas do que poderíamos estar fazendo ao longo desse período, até chegar ao dia D. Né? Dia D, daqui a 90 dias, aproximadamente. Primeiro, avaliar os cenários. E a gente consegue levantar esses 3 cenários. Será que vamos conseguir manter a oferta como está? E contratar mais motoristas? Ou seja, vamos ter a contrapartida do poder público? Né? Vamos poder reduzir a oferta e não contratar e mantendo o equilíbrio? Né? Ou uma solução intermediária que, como sempre, acaba acontecendo. Né? Essa seria uma das primeiras questões que eu acho que as empresas deveriam estar fazendo e conversando com os seus respectivos contratantes. Incluindo, se essa lei for aprovada, a gente acredita que o setor de transporte vai estar enfrentando um dos maiores desafios na sua história nas últimas décadas, e desde a Covid, que já foi terrível, né?